Olá pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tô com saudade de estar na escola. Bom, eu acho que matemática é uma coisa que você precisa estar presente, estar vendo para você aprender. E não tem como estarmos presentes na escola. Então, é novidade para mim, é novidade para vocês também, tá? Eu vou começar a gravar, essa vai ser a primeira, tá? Nunca fiz isso, tô fazendo hoje pela primeira vez. Eu vou começar a pegar o conteúdo, a gravar, a dar exemplos, como eu vou fazer hoje, e a depois passar uma lista de exercício, tá? Então, vamos lá. Matrizes. O que é matriz? É uma tabela organizada sempre em linha e coluna, no formato M vezes N. O que é M e o que é N? M é a linha horizontal e N é a coluna, tá? Então, é a linha vertical, é a coluna, é o vertical. A função da matriz é relacionar os dados numéricos, por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, não é só na matemática que vocês utilizam as matrizes, tá? Mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Como é que eu represento uma matriz? Vamos lá. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras, tá? Tá aqui no exemplo, ó. Colchetes, parênteses e barras. Exemplo. Venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, vamos lá. Aqui na primeira coluna, eu tenho aqui, ó, quais são o produto, que é do que se trata, né, a matriz, e o bolo de chocolate, e na linha de baixo, o bolo de morango. Então, vamos lá. No mês de janeiro, ele conseguiu 500 bolos de chocolate, 450 bolos de morango. No mês de fevereiro, 450 bolos de chocolate, 490 bolos de morango. Eu vou colocar isso daqui dentro da minha matriz, tá? Então, olha lá. Na primeira linha, o primeiro elemento que eu tenho aqui, 500. Então, eu venho aqui, ó, e vou digitar o 500. Na segunda, aqui, ó, o segundo elemento da primeira linha, quanto que é? 450. Então, eu vou colocar aqui, 450. Na segunda linha agora, primeiro elemento, 450. Segundo elemento, 490. Eu vou repetir aqui nas outras matrizes, tá? Isso daqui tá só para representar como é que elas são representadas, as matrizes, tá? Tanto faz eu representar por qualquer uma delas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Espero que até aqui esteja tudo bem, que vocês estejam entendendo. Até aqui é simples. Elementos de uma matriz. Então, o que nós vemos? Que nós temos linhas e colunas, certo? As matrizes organizam os elementos de uma maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer, representada por M vezes N, é composta por elementos A e J. O que é esse J? Vocês vão ver sempre assim, ó, A e J. I representa a linha, J representa a coluna, certo? Então, ó, eu vou precisar dessas matrizes aqui, tá? Para eu responder, dessas matrizes aqui. De uma delas, qualquer uma, porque é tudo igual. Então, vamos lá. Elementos da matriz da venda da confeitaria. Quem é o elemento A11? A11. Primeira linha, primeira coluna. Quem é o elemento que está aqui na primeira linha e primeira coluna? É o 500. Então, vou colocar aqui, 500. Certo? A12, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha,
segunda coluna, quem é? 450. Vou colocar aqui, 450. Agora aqui, ó, A12. A12 não, A21. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. Quem é? 450. Então, vamos lá, 450. A22, segunda linha, segunda coluna. 490. Certo? E assim está montado os elementos da minha matriz. Tudo bem? Então, vamos lá. Considere a seguinte matriz A, fazendo a lista dos seus elementos. Então, olha lá, que eu tenho uma outra matriz, ó. Ela tem duas linhas, certo? Mas ela tem 3 colunas. A gente já vai ver do que se trata essa matriz, tá? Que eu tenho vários tipos. Então, vamos lá. Quem é o elemento A11? 1 é primeira linha, primeira coluna. Quem é? O 4. Então, eu vou digitar aqui o 4. A12, primeira linha, segunda coluna. Quem é? O 16. A13, primeira linha, terceira coluna. 25. Tá aqui. A21, segunda linha, primeira coluna. 81. A22, segunda linha, segunda coluna, é o 100. A23, segunda linha, terceira coluna, é o 9, certo? Tudo bem até aqui? É fácil até aqui, porque agora vai dificultar um pouco. Na vez dele dar a matriz pronta, ele vai te dar uma equação e ele vai querer que você monte essa matriz, certo? Olha lá. Exemplo. Deixa eu ver aqui se tá filmando tudo. Tá. Determine a matriz A e J 2 por 2. O que é 2 por 2? Duas linhas, duas colunas. Que possui a seguinte lei de formação. Lei de formação é uma função, tá? Que vocês viram o ano passado. A e J sendo J ao quadrado menos 2 vezes o I. Dos dados do enunciado, temos que a matriz A e J é de ordem 2 por 2, aí ele está explicando aqui, certo? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer? Eu tenho que substituir o I e o J aqui nessa função aqui, ó. J ao quadrado menos 2 vezes o I. Então, vamos lá. A1. Então, meu I é 1, meu J é 1. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes, o vezes é um pontinho, tá? O I, quem é o I? É o 1. Então, vamos lá, vamos já resolver essa equação aqui para não ter que voltar. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, 2. Eu tenho 1, estou devendo 2, eu estou devendo 1. Vou voltar aqui, senão não vai dar, certo? Agora lá. A e J, A12. Então, ó, o I é 1, o J é 2, certo? Então, 2 ao quadrado menos 2 vezes o 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2. Vamos lá para a segunda linha. A21. O I é 2, o J é 1. J ao quadrado, 1 ao quadrado. Menos 2 vezes
o I, que é 2. Certo? 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 2, 4. Quanto que é 1 menos 4? Menos 3. A 2, 2. I é 2, J é 2. Então, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Igual. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 2, 4 também. Tenho 4, gastei 4, deu 0. Tudo bem? Montei toda a minha matriz. O que eu tenho que fazer agora? Montei não, eu tenho os elementos da minha matriz. Agora eu vou colocar aqui, ó. Quem é o elemento A1, 1? Menos 1. Quem é o elemento A1, 2? 2. Quem é o elemento A2, 1? Menos 3. Quem é o elemento A2, 2? 0. E essa daqui é a minha matriz 2 por 2 que ele pediu para que eu montasse. Tudo bem? Tipos de matriz. Nós temos vários tipos de matriz. Primeira, matriz quadrada. Por que ela é quadrada? Porque o número de linhas e o número de colunas é o mesmo, certo? Então, olha lá, uma matriz A 2 por 2, uma matriz B 3 por 3. Matriz identidade. A matriz identidade, ela só tem 2 elementos, ou é 1 ou é 0, certo? Se o I e o J forem iguais, o elemento é 1. Se o I e o J forem diferentes, então o elemento é 0, certo? Minha matriz identidade 4 por 4, minha matriz identidade 2 por 2. Ela é matriz quadrada também, tá? Matriz unitária. Unitária já tá falando um único elemento. Matriz nula, tudo 0, certo? Matriz oposta. Vamos lá. O que quer dizer oposto? É o contrário, certo? Então, olha lá, a minha matriz A aqui. Qual é o primeiro elemento que eu tenho aqui da matriz A? É 1, certo? Qual é o oposto de 1? Menos 1. Qual é o meu elemento? A1, 2. É menos 1. Qual é o oposto de menos 1? É 1 positivo. O A1, 3 é 9. Qual é o oposto de 9? Menos 9. O oposto de mais 7? Menos 7. O oposto de mais 14? Menos 14. O oposto de menos 8? Mais 8. O oposto de 0? 0. O oposto de menos 5? 5. O oposto de menos 5? 5. Então, a minha matriz B 3 por 3 é oposta à minha matriz A 3 por 3. Tudo bem? Oposta é só trocar o sinal do número. Matriz transposta. Essa tem que... são parecidos os nomes, né? Mas a transposta, ela é diferente. Por que ela é diferente? Olha lá. O que era a linha aqui, quando tem aqui, ó, A elevado a T, quer dizer que ela é transposta. Virou a minha coluna. Estão vendo? A minha segunda linha aqui, ó, virou a minha segunda coluna. Isso é que é a matriz transposta. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu já falei. Eu gostaria que vocês vissem quantas vezes vocês quiserem. E eu gostaria do feedback de vocês, tá? Se foi legal, se deu para entender, se não deu para entender. Eu tô gravando o vídeo hoje, mas eu não vou postar os exercícios hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.